certo? Não era esse misticismo de mãe natureza, tanto é que no Cântico das Criaturas ele diz, louvado seja a nossa irmã mãe natureza, ou seja, ele coloca a mãe natureza no mesmo nível do fogo, da água, do sol, da lua, de todas as outras criaturas. Ela não é uma deusa, né, pagã, como algumas pessoas querem pintar por aí, tá? Então, São Francisco não era um amante dos animais, um amante da natureza, mas sim ele amava, ele era apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto é que ele era apaixonado por nosso Senhor pobre, chagado, humilhado, que ele é um amante da pobreza. E tanto é que ele via em todas as criaturas a presença do Criador, que ele passa a ser considerado esse amante da natureza, patrono da ecologia. Tudo bem, o título é aceito, né? É aceito, mas a gente tem que cuidar, como a Carol falou, para não reduzir São Francisco a um bobo amante da natureza, não reduzir um São Francisco até meio efeminado, como pintam alguns filmes por aí, cantando na floresta e saltitando como uma gazela, certo? Você viu que algumas vezes durante essa live eu usei o termo ecologinoide, né? Procura lá no seu dicionário o que significa ecologinoide. Não vai achar. Não vai achar porque essa é uma palavra que eu inventei, né? Então eu gosto de inventar palavras também. É bom que você já vai me conhecendo, né? Então, ecologinoide significa um ecologista factoide. Eu vou até botar isso lá na tela. Posso coloca lá. O dicionário do professor Raimann. Quem sabe na próxima edição do Aurélio, né, já apareça aí a palavra ecologinoide, né? Então, o ecologista factoide, um ecologista que ele é utilizado, né? É um idiota útil que acredita que defende a natureza. Ele é utilizado pelos esquerdopatas, né? Ele é um pseudo-ecologista, ele é um comunista disfarçado de ecologista. Isso mesmo. É o que a gente isso fala muito triste, porque... os melancias, né? Que são verde por fora e vermelho por dentro, né? Hoje em dia, se você vê uma pessoa assim que quer defender a natureza acima de tudo, inclusive em detrimento do próprio homem, por quê? Por que isso é tão importante? Essa semana a gente foi ao mercado e tinha um cachorro deitado dentro do mercado, na porta, assim, atrapalhando a passagem das pessoas, né? Um cachorro. E ele estava lá deitado, assim, todo esticado, deitado. E eu e o Raima olhamos e ainda comentamos, se fosse um homem, um filho de Deus, né? Um pobre sofredor de rua, chagado, já tinham enxotado dali. Já tinham expulsado. Agora, o cachorro não pode. Então, quando você vê uma pessoa que defende a natureza, porque a natureza tem que ser colocada acima de tudo, ninguém pode tocar na natureza, como se o homem não pudesse se servir da natureza, né, como Deus mandou. E como o homem é católico, como está no nosso catecismo. Né? Deus submeteu a natureza ao homem para que o homem usufruísse de tudo que Deus criou. Então, quando você vê isso, é um ecologinoide. Essas pessoas que veem realmente a natureza acima do ser humano. E isso é perigoso, isso é muito triste, não é mesmo? Veja aí na sua cidade quantas associações de proteção aos animais que existem. Não, nada contra. Precisa, porque a gente sabe que tem gente que ultrapassa, nada contra, né? Nada contra. Mas e quantos que ajudam o pobre? Quanto que ajudam o miserável, o sofredor de rua? Né? Lá no sul, né, quando nós morávamos lá em Itajaí, tinha uma cidade vizinha ali, Balneário Camboriú, em que o prefeito da cidade, na época, não vou dizer o nome dele agora, porque passaram tantos prefeitos, né? Não vai nem situar assim na época, o pessoal não vai, mas quem é de lá vai lembrar, tá? Que enchia uma Kombi de mendigo e levava lá pela BR até uma outra cidade e soltava lá, porque não queria na cidade dele. Que é a cidade turística, Balneário Camboriú, como é que é? A princesinha do Atlântico, né? Então, tirava os mendigos tudo e levava embora. Gente, eu fiz, isso eu estou falando aqui, não é para vanglória, né? É porque é muito importante a gente partilhar a nossa vida, é muito importante a gente dar testemunho do que a gente já viveu, né? Eu fiz durante muitos anos pastoral de rua, que aprendi com a Toca de Assis. A Toca de Assis é de carisma franciscano. Eles não são franciscanos, tá? Você vê que eles se vestem como franciscanos, eles têm um carisma, mas eles não são franciscanos nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira ordem, correto? Mas eu me envolvi com a Toca de Assis, morei um tempo na Toca de Assis, tudo mais, aprendi a fazer pastoral de rua, então fazia na minha cidade. Ia à noite, embaixo da ponte, com uma lanterna, iluminando lá embaixo,
corria rato para tudo quanto é lado, gente podre, gente fedida, né? E a gente ia lá levar uma marmita e rezar pela pessoa e ver o que ela precisava, se precisava de remédios, se precisava de roupa. Muitas pessoas a gente conseguiu encaminhar para o mercado de trabalho, fazer os documentos, que a pessoa tinha perdido todos os documentos dela, a gente foi com ela, fez os documentos, arrumou um emprego, mudaram de vida. Então, é o mínimo, do mínimo que um católico pode fazer por um irmão sofredor de rua. E é isso que Francisco fazia no seu tempo. Né? Francisco não instigava a luta de classe, não colocava o pobre contra o rico contra o pobre, o preto contra o branco contra o preto, o homem contra a mulher contra o animal, mais importante que o homem, né? O hétero contra o homo contra o que faz a esquerda. Então veja quanto é diferente. Então Francisco de Assis não era de esquerda. Nós temos até um vídeo com esse título também. Francisco de Assis não era de esquerda. A bandeira de São Francisco não era vermelha. São Francisco era católico. É um santo católico, é um santo nosso. Né? Então a gente não pode cair nessa besteira de achar que São Francisco era um bobão amante da natureza e nem que era um militante defensor dos pobres e dos oprimidos desta forma como a esquerda quer colocar para a gente. Isso mesmo, quer pintar. E voltamos a dizer, é triste quando uma pessoa quer reduzir São Francisco a isso. São Francisco era um homem gigante. São Francisco, assim, até né, a nossa amiga escreveu ali, a história de São Francisco é linda, é maravilhosa. Quem estuda de verdade São Francisco se apaixona. Assim, gente, aqui na descrição tem links para todos os vídeos praticamente que a gente está citando. Alguns a Carol está colocando aqui no chat. Para chamar a atenção, tá? Né, também ali na mas tela. Mas também nem é necessário colocar tudo ali. Tá? Isso aí. Que, de repente, a gente está se alongando muito, né? Daqui a pouco vamos encerrar, mas fica claro que todos esses links estão ali. Olha, Carisma Franciscano não é vermelho, que eu acabei de falar, né? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Quem era São Francisco de fato? São Francisco era um homem forte, corajoso, determinado, macho mesmo, sabe? Aquele cabra macho que enfrenta tudo, né? Santo, doou a sua vida por amor a Cristo, morreu pobre, foi colocado nu na terra, tirou o hábito, colocado nu, estava quase cego, com aquelas feridas todas. Sim, né? Um santo gigante, de uma envergadura moral, um caráter nunca visto antes, nunca se viu nem antes nem depois da história da igreja, tanto que ele ganhou o título de Alter Christus, isso, o outro Cristo. Né? Então isso é muito Fazia sério, isso é muito jejuns, grande. Tantas penitências, que no final da vida ele até teve que pedir perdão para o irmão corpo, de tantas penitências que ele fez. E assim, ele e os outros irmãos raramente comiam carne, tá? Mesmo porque eles pediam esmola e ganhavam a esmola na maior parte das vezes em pão, né? Era o alimento mais comum, assim. Dificilmente eles comiam carne. Mas uma certa vez foi feito um questionamento, porque era Natal, né? E se eles poderiam comer carne no Natal, porque o Natal caiu numa sexta-feira. E a sexta-feira é dia de penitência. Sim. E aí São Francisco de Assis diz assim, é o Natal, é o nascimento de Jesus, o verbo se fez carne, esfreguem carne nas paredes. Né? Olha só como era São Francisco, de fato. Né? Não esse bobão aí que eles pintam, né?